Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo, você pode facilitar a sua vida. Cultura, processos, delegação. Fique com a gente! E hoje estou aqui com um convidado, nosso convidado é o Hudson Rabelo, da Transportes RS. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Marcos, pela oportunidade para poder falar um pouco sobre o transporte rodoviário de cargas, sobre esse ramo tão complexo que a gente vive hoje no TRC. E no Brasil nós somos muito dependentes desses caras, né? Eu quero ouvir de você, por que você entrou nesse mercado? De fato, para ajudar um pouquinho, trazer de tudo para a nossa casa, não só para a mesa, né? Bom, Marcos, eu comecei minha trajetória como todo jovem, sem saber o que fazer. Com 18 anos escolhi a faculdade de administração por conta de uma questão familiar, por conta que meu pai sempre teve esse ramo, sempre participou do transporte rodoviário de cargas. Ele hoje tem uma empresa de mais de 30 anos, então eu senti confiança em poder seguir o caminho que ele deixou para mim. Então, por isso que eu escolhi o ramo do transporte rodoviário. Seu pai não atua mais na empresa? Não, meu pai, desde a pandemia, passou para a gente, né, que é a segunda geração, para mim e para o meu irmão. E hoje quem toca a empresa sou eu e meu irmão. Seu pai começou a jornada dele como caminhoneiro? Como é que foi? Isso, não. Meu pai começou como faxineiro em uma empresa de transporte rodoviário de cargas. Legal. E foi crescendo e foi aprendendo sobre a gestão da empresa. Os donos foram criando confiança nele e ele foi subindo de cargo, até que um dia ele já estava no cargo máximo como empregado e ele quis empreender. Ele quis abrir uma própria empresa, ele conseguiu um sócio, eles abriram a Transportes RF, que começou com esse nome na década de 70. Ele já tinha bastante contato com cargas, com motorista, então ele já adquiriu o primeiro caminhão, já começou a rodar, sabe, já contratou um motorista para poder ajudar. E ele sempre na gestão ali da empresa. E hoje a empresa, apesar de ter mudado de nome, mas hoje tem mais de 30 anos aí no segmento. Então, em 1970, ele resolveu empreender. Você tem noção quanto tempo ele trabalhou nessa empresa de faxineiro, até ter um cargo de confiança e pensar assim, poxa, agora eu vou começar a empreender? Não tem. Não tem, né? Não sei. Mas a receita, gente, eu quero frisar um pouco o que você falou para chamar a atenção aqui de uma coisa que é muito importante. A receita do bolo ela é a mesma, independente se foi 1930, 1950, ano 2000, 2025, 2026. O que eu quero chamar a atenção da audiência para isso aqui, Hudson? Eu também construí uma jornada assim, né? Comecei trabalhando como entregador de pizza, tinha meu emprego durante o dia também. E quando falo para os jovens sobre o primeiro emprego, tá? Então, assim, é muito importante, né, você ter essa autorresponsabilidade desde o primeiro emprego. Não importa se é como motoboy, se é motoqueiro entregando pizza, se é lavando banheiro, se é faxineiro. Quem tem responsabilidade no pouco que faz, vai crescer, tá? Tendo responsabilidade, tendo um pouquinho de inteligência, porque tem gente que acha que quem cresce são só os geniais, né? São só os inteligentes. Não. Se você tiver esforço, muito esforço, um pouquinho de inteligência, todo mundo vai chegar em algum lugar. Não é questão de privilégio, né? E seu pai é uma prova disso. Então, pode falar. Não, é porque, contribuindo com o que você falou, meu pai teve esse tipo de pensamento, apesar da gente já ter uma empresa pronta, sólida, ele me fez passar por todas as áreas da empresa para realmente eu assumir onde que eu estou, sabe? Muito bom. Então, eu participei desde a captação de motorista, desde a emissão de documentos do transporte, da questão do financeiro. Eu peguei uma época que era colocava o boleto no malote e ia levar lá no banco para poder fazer os pagamentos. Então, aí fazia raiva no pessoal que estava na fila do banco, porque as empresas às vezes tinham prioridade, né? O motoboy chegava aquela pilha de... Isso. Eu conversei com um taxista em São Paulo, ele disse, a gente matava o pessoal da fila de raiva, porque aqui em São Paulo não existia motoboy. Quando eu comecei a trabalhar, ele dizendo para mim, em 1970
2007, se não me engano, que ele me disse, que eu até brinquei com ele, poxa, no ano que eu nasci, né? E aí ele falou assim, pois é, quem fazia o trabalho de motoboy eram os taxistas. E a gente chegava dentro do banco e parava tudo, o pessoal ficava lá na fila olhando, a gente tinha aqueles malotes grandões, pagar a conta, tudo manual, exatamente. Né? Então eu participei de todo esse crescimento da empresa, tudo para poder estar onde eu estou e para criar a confiança também do meu pai, sabe? E a preparação também para assumir hoje a gestão da empresa. Então fica essa lição aí, gente. Não importa a época, a receita do bolo é essa. Ser fiel no pouco, né? É bíblico ainda. Independente se você, qual religião que é, ou qual igreja, ou onde frequenta, ou se é ateu também. Mas é universal isso. Ser fiel no pouco, sobre muito colocarei, né? E a quem tem um pouquinho, né? A quem tem, até mais será dado. E o que não tem, até o que tem será tirado. Então, honre aquilo que você faz, não importa o cargo. Você está começando uma empresa agora, está entrando na sociedade, estou falando de um nível já mais alto, né? Seja transparente com tudo no início, honre na pequena parte. Se alguém te deu 10%, honre aqueles 10%, porque amanhã, quem sabe, você vai comprar a empresa, né? Não, e eu acho que tudo é um aprendizado. Você comentou que um dia já foi entregador de pizza, mas eu acredito que você aprendeu sobre logística na entrega da pizza, sobre a demora de uma entrega, sobre o melhor lugar para parar a moto, para poder ir num prédio, para poder entregar a pizza. Então isso, querendo ou não, foi um aprendizado que, querendo ou não, trouxe uma experiência boa para você. Tá. E qual o desafio que você vê hoje para vocês? Porque eu já fui chamado, né, para ser empreendedor no mercado de transporte. Alguém me disse assim, Marcos, o mercado de transporte, a gestão é muito amadora, porque normalmente é esse caminhoneiro tão esforçado que vive na estrada, que trabalha para uma empresa, de repente ele resolve ter mais um caminhão ou comprar o caminhão dele e ali nasce uma transportadora. Eu tenho um colega, por exemplo, que tem não sei quantas carretas e tal, e a pessoa tem 4ª série. E é uma excelente pessoa, e ele fala, Marcos, eu cresci assim. Então, assim, ele administra baseado na bagagem que ele teve de estrada, na gestão do primeiro caminhão, na habilidade que ele tem de lidar com os caminhoneiros no posto à noite conversando. Então essa é a gestão dele, contratar caminhoneiros, comprar caminhão, mas quais são os principais desafios que existem? Porque cresce, mas não é só isso, né? Eu vejo muito, também citando já a questão particular do meu pai, se dependesse dele hoje, até hoje a gente está usando uma máquina de datilografia para poder emitir os documentos. Então essa questão do desenvolvimento, da pessoa estar preparada para uma gestão, para assumir a gestão muda a cada dia tem uma coisa nova, igual eu senti muito essa questão da mudança da geração da informação, da informática com meu pai, sabe? Então ele teve muita dificuldade para adaptar as coisas novas, para poder estar ali sempre captando conhecimento, se preparando realmente para o mercado. E que nem você falou, ele é uma pessoa que teve um aprendizado a partir de 1970, uma questão muito rústica, muito que não tinha essa facilidade de poder ter o aprendizado. Então, o desenvolvimento na questão do transporte, essa questão, a gente hoje vive muitos problemas de complexibilidade, de muitas leis. Hoje em dia um veículo não custa menos do que 1 milhão, você pega um caminhão, 500 mil, mais um implemento. Hoje em dia o motorista não quer muito dormir fora de casa. Então tem essa questão da gestão, da gente poder fazer a gestão de pessoas, de poder mostrar para o motorista aquele serviço dele, o que significa o emprego dele. Então, eu acho que são várias coisas da gestão que a pessoa tem que ter esse desenvolvimento para poder gerir uma transportadora. O transporte não é o mesmo do que 1970, né? Então, essa preparação, esse desenvolvimento que é importante para ele ter para poder assumir uma empresa de transporte hoje em dia. E a geração, né, nova que está vindo? Você tem os caminhoneiros que vão ficando mais velhos. Como é que está o índice hoje de pessoal novo, né? A geração Z que está vindo aí, que será a nossa mão de obra amanhã? Como que você está enfrentando isso? Porque quando você pensa na Transportes RR, para hoje você tem esses desafios. E a IA, hoje a tecnologia, ela vem para substituir muita coisa de mão de obra que não vai ter mais, e tudo bem. Mas a IA vai dirigir seus caminhões também, vai surgir tecnologia que você não vai precisar de motorista. O que vocês estão pensando em fazer
porque não adianta ficar reclamando. O que vocês estão pensando em fazer para superar isso? Bom, hoje em dia eu vou trazer uma informação importante. Hoje em dia, a idade média de motorista do transporte rodoviário de cargas é acima de 50 anos. É um dado muito interessante para a gente ver que realmente o que o senhor falou não está acontecendo. A gente não tem a renovação dos motoristas nas empresas de transporte de carga. Existe o sucateamento também dos veículos. Hoje em dia, como eu falei, é muito difícil a gente adquirir um veículo novo, a gente ter esse incentivo. Então, e mais um detalhe, hoje em dia o jovem de 18 anos, para ele se tornar um motorista de uma carreta, demora. Por quê? Com 18 anos ele tira a carteira, ele tem mais 1 ano de permissão, ele tem uma idade mínima de 21 anos para ele poder ingressar na categoria C, D, E. Então, existe uma série de burocracias para o jovem hoje poder assumir realmente uma cabine e dirigir um motorista. Então, o que a gente pensa é mudança de lei mesmo, é um incentivo. Hoje a gente tem o SESC-Senat, que é um braço do sistema transporte que, além de oferecer carteira de motorista de caminhão de graça, ele incentiva os jovens a poderem participar do setor. Então, é mais essa questão de formação mesmo e da gente mostrar para o jovem hoje em dia que o transporte ele é essencial. A gente teve, em 2018, uma grande paralisação do transporte rodoviário de cargas, dos motoristas. Sim. E eu acho que todo mundo sentiu falta do transporte, né? Todo mundo correu para os postos para encher os tanques de combustível. A gente teve falta de produtos nos mercados, a gente teve falta de entrega de produtos nas indústrias. Então, eu acho que o principal fator hoje em dia é a gente mostrar para o jovem a importância do transporte rodoviário de cargas, a importância que tem ele participar dessa cadeia, e criar esse desenvolvimento. Hoje, que eu comentei com você, hoje a gente tem uma comissão de jovens empresários que a gente prepara o jovem para o desenvolvimento e para poder assumir hoje as empresas de transporte rodoviário de cargas e a questão do associativismo também. Então, quanto mais a gente levar essas informações para os jovens, quanto mais a gente incentivar, quanto mais a gente, não só incentivo de palavra, mas incentivo financeiro também de criar esse tipo de custo, a gente consegue atrair mais pessoas para o mercado de trabalho. Mas eu acredito que não seja um problema só do transporte rodoviário de cargas, essa questão da mão de obra, né? Que vários outros setores têm passado por isso, mas a gente está na luta. Eu acredito que hoje em dia a gente não consegue substituir uma IA, não consegue botar um veículo autônomo aí nas nossas estradas brasileiras, com falta de infraestrutura. A gente já vê que outros países já têm feito esse tipo de desenvolvimento, mas por enquanto no nosso Brasil eu acho que a gente não vai ver isso. Tão cedo, né? Tão cedo. Eu acho que a gente tem que lutar por essas outras frentes. E não só a questão do perfil da geração Z, que é essa geração nova que está hoje nascendo com novas ambições, novos jeitos de ver a vida, mas também nós temos menos pessoas nascendo, né? Exatamente. Hoje está muito privilégio é melhor ter 2 cachorrinhos do que ter um filho, né? O pessoal hoje comenta muito isso, mas você não vai poder contratar os cachorrinhos lá. Eu também tenho cachorrinho na minha casa, mas você não vai poder contratar cachorrinho para dirigir. Então, assim, e aí, como além, né, dessas pessoas são menos que existem, ainda com perfis diferentes, fazê-los apaixonar pela estrada, né? Eu acho que é algo legal. Alguém que queira viver essa adrenalina de ficar 10 dias, 7 dias, 5 dias viajando, eu acho que tem que ser algo que a pessoa de fato goste. Então, talvez uma academia de treinamento, né, para provocar isso, né? Tem pessoas que treinam o seu exército e que o exército, aquele componente ali, ele entra na frente para defender a causa de um. Então, acho que é algo talvez até também um pouco nesse sentido, né? A gente tem umas cargas de contagem para Boa Vista, Roraima. Então, hoje em dia o deslocamento para lá é de 15 dias. Então, são 15 dias para ir, 15 dias para voltar. Imagina você 30 dias fora de casa, dormindo dentro de um caminhão, com a infraestrutura ruim que a gente tem nas rodovias do Brasil, tendo que dormir em posto, tomar banho em posto de gasolina, que às vezes não tem uma infraestrutura adequada para poder receber. Então, é uma profissão muito difícil que realmente a gente tem que ir convencendo cada dia. E a responsabilidade da gestão, por exemplo, você disse que 1 milhão se compra um caminhão hoje, né? E
Está todo mundo preparado para poder fazer uma boa precificação, para inclusive precificar uma depreciação, né? Porque é muito difícil o pequeno empreendedor caminhoneiro, né? Que tem ali seu 1, 2 caminhões, 3, comprar um caminhão desse. Ele vai comprar caminhões já sendo descartado, talvez, para as grandes transportadoras, né? E como que ele tem esse desafio, né, de precificação, tem a peça que é muito cara, a manutenção, mas no caso de vocês também, que já tem de uma empresa que já tem um patamar um pouco mais alto, vai comprar um carro, um caminhão de um valor desse. Como é que funciona as precificações? Está todo mundo com margem? Tem essa consciência de precificação no mercado? É claro que quanto mais consciência vocês tiverem, talvez eu vá pagar caro pelo alimento que chega na minha casa. Mas não adianta eu pagar barato e também não ter vocês amanhã para entregar. Exatamente. Hoje em dia, eu falo muito que a gente tem que fazer aquela conta na ponta do lápis, né? Porque não adianta nada a gente investir num caminhão e não ter um motorista para poder dirigir. Não adianta nada a gente comprar um caminhão e não ter a operação para poder atuar com o caminhão. Então, hoje em dia, por ser um investimento muito caro, muito alto, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê no mercado muitos incentivos para poder fazer essa compra de caminhão. Então, hoje em dia, um autônomo, se ele quiser, eles valorizam o caminhão dele na troca, tem a questão das cooperativas de crédito que oferecem crédito para eles. Mas eu acho que é a questão da gestão, de poder ver se realmente é aquilo que ele precisa, se realmente aquele investimento realmente vale a pena para ele, se realmente vai dar aquele retorno. As margens hoje, elas são regidas por uma tabela de frete mínimo que o governo impõe para serem tratadas. Isso é suficiente? Então, essa tabela começou a ser, apesar dela ter sido criada em 2018, ela começou a ser fiscalizada agora. Então, a gente está vendo essa mudança do preço do transporte, do frete, acontecendo agora. A gente acredita que pode ser suficiente, sim, por ela... Então ela não é aplicada ainda. Ela já trabalha-se começou abaixo, agora. mas a cultura é abaixo da tabela. Exatamente. Okay. E a tabela nada mais é do que os custos que tem para fazer um transporte rodoviário. Então, por exemplo, uma carga daqui em São Paulo, ela tem uma tabela mínima de R$5.000. Entendi. Então, os custos que o motorista teria para levar uma carga do ponto A para o ponto B. Só que hoje é muito trabalhado abaixo dessa tabela. Então, foi uma questão dos autônomos, sabe? Que eles pediram para o governo e hoje a gente é fiscalizado em cima disso. Então, eu acho que está começando a acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer com o resultado, porque isso vai impactar não só nas empresas, mas como o produto final, né, nas indústrias, porque o preço do frete realmente ele vai ser modificado. Então, não sei como que isso vai acontecer. Então, essa é uma dúvida que a gente vai ter. E empreender para você hoje, tem sido leve ou pesado? Você tem tido uma gestão que possa propiciar você tirar suas férias? Tem pessoas de confiança na sua empresa que tocam a empresa? Sim, hoje a gente tem pessoas de confiança que tocam a empresa, mas pela minha idade, por ter 38 anos, eu acho que eu ainda estou com muito gás e não quero, às vezes, delegar as coisas e quero estar à frente, quero poder participar, até para poder, pela preocupação, por ser uma empresa que vem do meu pai, sabe? Então, para tocar o negócio, para poder estar sempre sendo trocado, eu não tenho essa questão ainda, essa tranquilidade de poder estar na praia só com o celular. Daqui a pouco, né? Quando ele começar a triplicar de tamanho, aí começa o peso um pouco mais nos ombros, aí delega. Me fala uma coisa, por que alguém que precisa de transporte vai contratar a Transportes RR e não a transportadora concorrente? A Transportes RR hoje ela é uma empresa com confiança e confiabilidade que leva a carga, a sua carga para onde você quiser, com prazo de entrega estimado, com segurança principalmente, com motoristas qualificados que vão dar toda a atenção e fazer o que realmente você precisa, que é poder fazer a entrega para o seu cliente da carga que você tem. Muito obrigado pela sua presença, foi uma honra te receber aqui e passar para a audiência um pouquinho desse segmento tão importante que resolve tantas dores, tantos problemas de todos nós brasileiros e não só, dos habitantes do mundo todo, né? Exatamente. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Obrigado. Empreender precisa ser mais um motivo para potencializar a sua felicidade e a sua recompensa por ter escolhido fazer a diferença no mundo. Até o próximo programa.